Olá, amigos e amigas. Aqui é o Luciano e eu queria dar um recado antes de rodar a quase tradicional abertura do Lean na Prática Podcast. Eu queria informar que eu subi esse episódio de número 13 no domingo passado, dia 12 de outubro, e eu retirei o episódio do ar 2 dias depois porque o Spotify me fez uma notificação que poderia ter uma irregularidade a respeito de direitos autorais. Isso porque eu usei 2 trechos curtos até de músicas originais que eram parte da história que eu desenvolvi e contei no episódio. Eu não sabia bem exatamente esses detalhes, então eu me informei melhor sobre a questão e retirei as músicas do episódio por via das dúvidas. O episódio gira em torno da elaboração de uma paródia sobre os 8 desperdícios. Vocês sabem que defeito é um desperdício que pode gerar retrabalho. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu gerei um episódio com defeito, com um probleminha que o Spotify identificou. E aqui estou eu para dizer que esse podcaster, pouco experiente, né, também é vulnerável ou suscetível a cometer erros e gerar desperdício. Também estou aprendendo com os meus erros. Tudo normal. Eu retirei as canções originais, mas não retirei a paródia. Por quê? Porque eu estou embasado na premissa de que uma paródia é uma modificação de uma obra original para se fazer humor, tirar um sarro. A minha paródia foi feita para fazer humor sobre situações nas quais desperdícios acontecem. Eu quero também informar que essa paródia não tem nenhum propósito comercial, não tem valor comercial. Não está aí para ser vendida. Ela tem somente o propósito educativo através do humor. Do mesmo modo, o Lean na Prática Podcast é um podcast pequeno que não tem propósito comercial algum, e sim um propósito educacional. Ele é feito para levar o Lean e a mentalidade de melhoria contínua para mais pessoas. Então, tendo feito essa breve explicação, bora para a abertura. Saudações, caros amigos e amigas! Bem-vindos ao Lean na Prática Podcast. Esse novo episódio marca o nosso primeiro aniversário. Sim, o Lean na Prática Podcast completou 1 ano na segunda-feira da semana passada, dia 29 de setembro. Eu não pude gravar esse novo episódio para publicá-lo na data do aniversário, porque eu estava no meio de um processo criativo. Processo esse que é o próprio tema que eu quero dividir com vocês nesse episódio. Eu vou falar de inspiração, criatividade e diversão. 3 elementos muito presentes no desenvolvimento de uma cultura de melhoria contínua ativa e vibrante. E para falar desses 3 elementos, eu compartilharei com vocês como foi o processo de criação de uma música, mais precisamente, de uma paródia sobre Lean. Não, você não está no podcast errado, tá? Mas antes de continuar, se você está escutando esse podcast pela primeira vez, eu sou Luciano Passos, fundador e anfitrião desse podcast, que tem seu foco em promover melhoria contínua através do pensamento Lean. Para saber mais sobre o escopo e objetivos desse podcast, recomendo escutar o episódio número 1 e algum dos outros episódios também. Bem, amigos e amigas, nas últimas semanas me dediquei a fazer uma paródia para tratar de um tema do dia a dia do Lean, o afamado tópico dos 8 desperdícios, os desperdícios que o Lean visa identificar e eliminar, desde a sua origem lá na manufatura até os dias de hoje, em que o conceito é aplicado em uma infinidade de outros setores e atividades. Eu tocarei a música aqui no episódio na sua última versão de áudio, em que eu gravei os instrumentos e a voz separadamente, usando os mesmos recursos do podcast. Eu vou então dividir com vocês o processo criativo e divertido de fazer e usar música para falar, ou melhor, cantar sobre Lean. Eu acredito que música e outras formas de expressão artística podem ser um ótimo meio de levar temas relevantes ao conhecimento das pessoas. Eu usei a palavra inspiração no título do episódio. Isso porque meu processo de criação da paródia foi alimentado por algumas inspirações. Eu compartilharei com vocês quais foram as minhas fontes de inspiração
para desenvolver a música. Como é que elas se conectam comigo, como elas se conectam com o propósito desse podcast e com o Lean. Pode ser que a história que eu vou contar aqui os inspire também, não necessariamente para fazer uma música, mas que ela os ajude a buscar e se conectar com as suas próprias fontes de inspiração e que essas os auxiliem nos seus processos criativos. Contarei como foi esse processo para mim, fazendo um paralelo com o uso do Lean como um meio inspirador, criativo e divertido para resolvermos problemas do dia a dia. E vou falar para vocês que quanto mais eu conheço exemplos e formas de aplicação de Lean como meio de se realizar melhoria contínua, mais eu me inspiro e me motivo em continuar nessa jornada. Esse tem sido para mim um processo também divertido, mesmo que haja alguns momentos de frustração no caminho. Sim, alguns tropeços são normais e até esperados. Aprender a lidar com barreiras, dificuldades, frustrações é uma parte importante desse processo. Garanto que o saldo na escala da diversão é sempre positivo. Vou contar para vocês agora como foi esse processo de fazer uma paródia sobre Lean. Vamos lá. Bom, havia um bom tempo já que eu estava com essa ideia de gravar uma música sobre Lean. Eu queria ter mais uma opção no meu quadro de ferramentas, por exemplo, para dar treinamento sobre os 8 desperdícios. Eu até tentei esboçar uma música um tempo atrás, mas simplesmente não fluiu. É certo que naquele momento eu não tinha encontrado justamente o quê? A tal da inspiração. Fiz uns rabiscos, peguei o violão e não saiu absolutamente nada. Então a ideia ficou adormecida lá no meu subconsciente, até que uma sequência de inspirações me levou a retomar esse experimento. A primeira inspiração veio em um episódio recente do podcast da Kate Anderson, sempre ela, né? O Chain of Learning, ou traduzindo para o português, corrente de aprendizagem ou de aprendizado. Ela recebeu 2 especialistas em resolução de problemas no episódio 51 do Chain of Learning. Um episódio muito interessante sobre o livro que elas escreveram sobre esse assunto. Foi quando uma delas, a Tracy O'Rourke, comentou a respeito de uma paródia que ela fez sobre o 5S, o método de organização no local de trabalho. Depois de escutar o episódio, eu fui lá conferir o vídeo da paródia chamada 5S Baby. Assisti e achei que o vídeo ficou bem animado. Na verdade, um clipe bem produzido, em que a própria Kate e outras pessoas participaram. Ao pensar na paródia da Tracy, me lembrei de um outro momento em minha vida, quando eu trabalhava em uma grande companhia no Brasil. Lá havia uma cultura de se fazer paródias sobre tudo, quase sempre sobre as coisas que aconteciam ali no ambiente de trabalho. Essa cultura descontraída de fazer paródias sobre vários temas era tão forte que havia até uma competição de paródias para cantar sobre segurança no trabalho no último dia do evento da CIAPAT. CIAPAT, que é Semana Interna Anual sobre a Prevenção de Acidentes de Trabalho. Essa competição era sempre o evento mais esperado, todos os anos. Haviam ali alguns colegas que eram feras em escrever letras que abordavam os vários temas de segurança em forma de paródia. Isso ajudava muito a fortalecer a cultura organizacional de segurança, saúde e meio ambiente. A empresa inteira cantava essas mensagens e, com isso, todo mundo aprendia também. Era um processo educativo. Eu não era um desses letristas, mas participei algumas vezes tocando violão, viola e cantando. Pois bem, as lembranças daquele tempo foram a minha segunda inspiração. Como era legal aquele evento de paródias! Isso me deu mais um empurrãozinho na direção de escrever e gravar uma paródia, dessa vez falando sobre Lean. Mas que música? Que cantor? Que banda? Bom, quem poderia ser uma grande inspiração quando a questão é escrever letras com um bom conteúdo? Pensei um pouco, e como eu queria desenvolver a letra em inglês para poder aplicar no meu trabalho, rapidamente me veio à mente um verdadeiro mestre em escrever letras densas, reflexivas e profundas em suas músicas. Ele, um grande poeta, um habilidoso contador de histórias através das suas canções. Um filósofo até, se você concordar.
excepcional em suas várias facetas. Um ativista em alguns momentos, um romântico em tantos outros. Aquele que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 2016. Ah, agora ficou fácil, né? Sim, estou falando de Bob Dylan. Bob Dylan, que me inspirou e causou emoções tantas vezes com suas letras bonitas, poéticas e, sobretudo, fortes. Algumas delas escritas nos anos 1960 e que ainda são relevantes nos dias atuais. Dylan, que transmite suas mensagens às vezes de forma simples e direta, outras vezes com uma certa melancolia e um sentimento de desolação, outras vezes de forma intensa e enérgica. Conectando com o jargão usado no Lean, que vem do japonês, é como se Dylan praticasse o Hansei em suas letras, ou seja, a prática de fazer reflexões profundas a respeito do mundo, da sociedade, dos problemas sociais, da política, de espiritualidade e também das suas muitas paixões. É difícil eleger a melhor letra. Eu provavelmente mudei de opinião milhares de vezes, mas uma das mais impactantes para mim é uma faixa do álbum The Freewheeling Bob Dylan, de 1963, A Hard Rain Is Gonna Fall. Não tem como não se impactar profundamente com uma letra como essa. Se você não conhece, recomendo que a escute. Pronto, assim eu tinha acabado de colocar minha barra de qualidade lá em cima, justamente o Bob Dylan. Então guardei qualquer pretensão de escrever uma obra-prima musical a respeito de Lean e mantive o objetivo de somente cantar algo que trouxesse a sua mensagem. Daí escolhi a música a partir de poucos critérios. Eu queria que fosse uma música simples, fácil de cantar e que tivesse também a famosa gaita do Bob Dylan. Escolhi a faixa The Times They Are A-Changing. Changing? Mudanças? Mudar? Mudando. Me dei conta que o nome nessa faixa tem tudo a ver com o que queremos atingir com o Lean. Fazer mudanças, fazer melhorias e se adaptar às outras mudanças que ocorrem, independentemente da nossa vontade. Aquelas mudanças sobre as quais não temos nenhum controle. É interessante como um pensamento se conecta a outro, não é verdade? Eu vou deixar um link na descrição do episódio para vocês escutarem um trecho da música original do Bob Dylan no Spotify. Ele que gravou em 1963 e lançou no ano seguinte no LP de mesmo nome, The Times They Are A-Changing. Ao escutarem, reparem no jeito de cantar do Bob Dylan, pois esse detalhe tem o seu papel na história que eu vou contar. Eu peguei uma tradução da letra aqui na internet, do site letras.mus.br, e vou recitar um dos versos, o terceiro verso dessa música. É assim: venham senadores congressistas, por favor, atendam ao chamado. Não obstruam o vão da porta, não bloqueiem o corredor, porque quem se machucará será aquele que estiver parado. A batalha que está acontecendo lá fora em breve sacudirá suas janelas e derrubará suas paredes, porque os tempos, eles estão mudando. Agora, pensando nessa música, cuja letra é bastante contundente, eu voltei com a ideia inicial de desenvolver o tema dos 8 desperdícios. E assim foi feito, mas com uma letra mais leve, usando o humor, tirando um sarro das situações onde aqueles desperdícios acontecem na vida daqueles personagens inventados. Fiz o esboço do que eu queria dizer, abordando o conteúdo em 8 partes, 8 versos. Claro que cada verso para falar de um desperdício, e fui desenvolvendo. Refleti um pouco no meio do processo e perguntei a mim mesmo: o que mais o Bob Dylan e sua obra pode ter a ver com a filosofia do Lean? Parecem 2 universos muito distintos, completamente diferentes. Mas pensando bem, existem algumas relações bastante profundas. Mas vou deixar para explorar isso em um bate-papo entre amigos que conheçam e que gostem desses 2 universos, talvez em um episódio futuro. E tendo a letra da música mais ou menos pronta, veio um outro desafio. Eu queria cantar como o Bob Dylan. Mas como? O Dylan tem uma voz anasalada, o que não é necessariamente um problema para quem fala português.
mas o sotaque e os trejeitos na entrega são um desafio à parte. Eu já canto algumas músicas dele há bastante tempo, tocando violão e gaita juntos, assim como ele. Também toco e canto músicas de outros compositores que se inspiraram nele, como o músico mineiro Zé Geraldo, a sua canção Como Diria Dylan, ou então como o famoso Zé Ramalho, que gravou um disco inteiro com versões do Dylan em português. Mas eu estava tendo dificuldades em cantar a letra da paródia como o próprio Dylan talvez fizesse. Daí me veio uma outra inspiração. Quem aí já assistiu ao filme A Noite que Mudou o Pop no Netflix? Para quem ainda não assistiu, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, já pedindo desculpas, para falar da minha próxima inspiração. Ah, esse filme! Que grande obra! Nós o assistimos umas 5 ou 6 vezes aqui em casa e nos divertimos muito em cada uma delas. Trata-se de um documentário sobre a música We Are the World, que foi escrita por Michael Jackson e Lionel Richie e gravada por um grupo seleto de celebridades da música norte-americana em 1985. Essa música foi gravada para angariar fundos para a tragédia da fome na Etiópia naquela época. Tenho certeza que muitos de vocês se lembram dessa música e se lembram dos verdadeiros monstros da música norte-americana que participaram dessa gravação. Entre eles, além do Michael Jackson e do Lionel Richie, os autores da música, e o do Quincy Jones, que foi o produtor, estavam ali também Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Stevie Wonder, Tina Turner, Ray Charles, Diana Ross, Steve Perry, ou seja, cantores e cantoras, músicos excelentes, excepcionais. E ali no meio estava quem? Ele mesmo, o Bob Dylan. Daí tem uma cena no filme que é muito engraçada. A certa hora, muitos já haviam gravado suas partes e tal. Todo mundo já estava exausto. Eles haviam passado a noite inteira ali no estúdio, quando havia chegado a hora do Bob Dylan cantar a sua parte. Mas ele parecia estar completamente perdido ali no meio. Ele tinha travado, não conseguia cantar. Parecia que não conseguia nem entender mais o que estava acontecendo ali. Daí veio um momento espetacular. O Steve Wonder, que é outro gênio, está no piano e aí o Bob Dylan pede uma ajudinha para ele. O Steve canta a parte do Dylan, imitando o próprio Dylan. Daí o Bob Dylan ri e entende o que ele tem que fazer. Ser ele mesmo e cantar como ele mesmo. Dado o spoiler, se você ainda não assistiu esse documentário, vale muito a pena assistir. Fica aqui a recomendação. De volta à minha história, me inspirei na lição do Stevie Wonder e comecei a ensaiar a paródia imitando Bob Dylan. Com a sua técnica de cantar vogais mais longas em certos momentos, ajustando ao tamanho da frase, finais de frases com uma certa ênfase na última sílaba, e às vezes parecer que solta frases quase faladas e não cantadas, e assim por diante. Amigos e amigas, isso foi bem estressante. Eu queria gravar um vídeo tocando o violão, a gaita e fazer a voz do Dylan com uma letra de 8 versos que eu ainda não tinha decorado. Estava quase desistindo. Mas então vieram as minhas maiores fontes de inspiração me ajudar, as minhas filhas. A Amanda, a minha filha mais velha, me deu um grande suporte à distância, escutando minhas gravações iniciais pelo WhatsApp. Ela disse: "Pai, posso até imaginar as cenas ao escutar e ler a letra da música. Imagina se você criar uma animação? Daria um belo clipe, um jeito muito criativo de como aprender as lições do Lean." O que ela me falou foi exatamente o efeito que eu queria que a paródia tivesse em quem a escutasse. Daí veio a minha filha menor, a Marina. Ela me inspirou pela sua grande sensibilidade, apesar da sua pouca idade. Me vendo ensaiar repetidas vezes no final de semana, ela diz: "Papai, está bem legal você tocando e cantando como o Bob Dylan, mas acho que será mais fácil se você cantar fazendo sua própria voz. Você já pegou emprestado a base do Bob Dylan mesmo? Então já está bom." Ela quis dizer: a sua homenagem a ele já está feita. Ela tinha razão mesmo. Foi muito melhor cantar a música do meu jeito, dando uns toques de Dylan aqui e ali. Inspiração, meus amigos e amigas. Eu quero reforçar para vocês que um dos objetivos desse podcast é trazer a experiência prática,
tanto a experiência dos convidados quanto a minha própria como fontes de inspiração para a sua jornada Lean, assim como eu fui inspirado a escrever e gravar a paródia. A inspiração através dos exemplos e contribuições de outras pessoas atiçam a curiosidade e a criatividade em cada um de nós. E aqui estamos, a paródia que se chama The Ballad of the Eight Wastes, Downtime, ou A Balada dos 8 Desperdícios. Ela está gravada e editada, mas antes de tocá-la aqui, vou fazer uma breve explicação sobre a formatação dos versos e recitar um ou outro desses versos, explorando brevemente sobre a mensagem por trás deles. A sigla Downtime, em inglês, é usada por muitos entusiastas do Lean para caracterizar cada um dos 8 desperdícios. Cada letrinha da sigla explica uma categoria de desperdício. Na paródia, eu trago cada um desses desperdícios na sequência da palavra downtime, em versos de 6 linhas. As 4 primeiras linhas descrevem a situação em que o desperdício ocorre e as 2 linhas finais trazem sempre a palavra downtime e o desperdício da vez, com uma breve conclusão. Eu me diverti demais caçando palavras para as rimas. Levando em consideração que as músicas do Bob Dylan, em geral, são muito bem estruturadas em forma de rimas. Vamos escutar o primeiro verso que traz o desperdício defeitos, e em seguida trarei uma tradução aproximada em forma de verso também. Well, I built it wrong, now I must do it again. Time and assets are lost and rework is a pain. It's way more severe when customers complain. Then shame and frustration remain. Downtime is what about we sing in this rhyme. Lean stops a defect to repeat one more time. Muito bem, a letra em português fala mais ou menos assim. Errei quando fiz a operação, agora vou ter que refazer. Tempo e recursos eu perdi, assim fica difícil vencer. Muito pior é a dor se o cliente reclamar. Vergonha e frustração passam a me acompanhar. Downtime é o que nessa rima eu vou cantar. Com o Lean, esse mesmo defeito não vai mais voltar. E é assim mesmo, pessoal. Os defeitos são um dos desperdícios mais impactantes em qualquer atividade humana. Eles ocorrem muitas vezes por falta de padronização dos processos e ou dos materiais e recursos usados nesses processos. Defeitos em produtos geram custos adicionais como gastos com o retrabalho, custo de estoque de material fora de especificações, custos para se descartar o material defeituoso e assim por diante. Como está implícito na letra da música, pior ainda se o produto com defeito causar danos aos clientes. Nós, como consumidores, não ficamos muito chateados quando um produto ou serviço que queremos ou que precisamos é defeituoso? Imaginem se um procedimento médico é feito errado. É feito de forma defeituosa. O cliente, nesse caso, é um paciente, como explicou a convidada Alice Sarantopoulos no episódio número 6 do podcast. Portanto, o defeito pode causar problemas muito sérios. Vou colocar mais um verso para a gente escutar, que é sobre inventário. A letra I do Downtime. Vamos lá. Containers are piled from wall to wall. Sure, we don't need that much stuff at all. Sat so long on the shelf, now has lost its worth. Finding no use, now has passed its birth. Downtime is what we sharing the singing. Inventory brings your firm to a break-in. A tradução desse verso eu não fiz em rima ainda. Estou trabalhando em cima das rimas em português. Mas é mais ou menos assim. Os containers estão empilhados de parede a parede. Claro que não precisamos de tanta coisa assim. Ficou tanto tempo na prateleira, agora perdeu o valor. Não encontrando utilidade, já passou a data da validade. Downtime é o tema que dizemos nesse canto. Inventário, e aqui nós estamos falando de excesso, né?
pode quebrar a sua empresa. É isso, pela simples razão que inventário é capital parado. Então, inventário em excesso significa que tem mais dinheiro parado que deveria, e esse dinheiro pode fazer falta. Daqui a pouco eu vou colocar a paródia inteira, mas vou recitar só mais um, que é o último verso, que é sobre processamento extra. Então, o E, que é a última letrinha aí do downtime. E esse está em verso já está com rima. Esse ficou assim. Repetimos essas tarefas quando uma basta para agir. Criamos 1000 passos para o trabalhador se confundir. Fazemos muito mais do que o processo está a demandar. Então complicamos demais em vez de simplificar. Downtime são os 8 desperdícios ecoando até o fim. Corte o processamento extra com o pensamento lean. Essa ficou legal, hein? Olha, dá trabalho fazer rimas, mas é bem interessante o processo e é gostoso. É uma diversão. Quem quiser saber mais sobre os 8 desperdícios, a Janaína, minha esposa, fez uma breve descrição deles no episódio de número 4. Confira lá se puder. No episódio número 5, o convidado Daniel Pezzi fala um pouco sobre os desperdícios também. Porém, o Daniel utiliza os 7 desperdícios originais de Taiichi Ohno da Toyota. Mas interessante é que ele enxerga esses desperdícios em tudo. Para ele, basta estar acordado e de olhos abertos e qualquer pessoa pode identificar os desperdícios em todos os lugares. Foi bem divertido falar sobre desperdícios com o Daniel. Confira lá também. Então, gente, para fazer essa paródia, através das minhas fontes de inspiração, eu pude deixar a criatividade aflorar durante todo o seu desenvolvimento, proporcionando uma grande dose de diversão no processo e também com o resultado final. Eu garanto a vocês que esses 3 elementos coexistem quando utilizamos o Lean como filosofia e prática de melhoria contínua. Mais uma vez, pessoal, quero encorajá-los a buscar as suas fontes de inspiração através de podcasts, de vídeos, livros, treinamentos, visitas a ambientes Lean e o contato com profissionais e entusiastas da melhoria contínua. Existe uma quantidade enorme de possibilidades para vocês se inspirarem. Procurem seus exemplos, se inspirem, deixem a criatividade rolar e divirtam-se. Antes de tocar a paródia inteira aqui, eu gostaria de agradecê-los por acompanharem o Lean na Prática Podcast. Lembrando que vocês podem enviar seus comentários, perguntas ou sugestões pelo Spotify, assim como pelo e-mail ou pelo WhatsApp do podcast. Eles estão na descrição dos episódios. Os episódios do Lean na Prática Podcast também são publicados no Apple Podcasts, no Amazon Music e no YouTube. Um forte abraço a todos vocês e até mais! Well, I built it wrong, now I must do it again. Time and assets are lost and rework is a pain. It's way more severe when customers complain. Then shame and frustration remain. Downtime is what about we singing this rhyme. Lean stops a defect to repeat one more time. We made it too much, so it's piling high. No client has asked, but by pushing we try. Bursting our storage, wasting the space. Large numbers lacking purpose and taste. Downtime is what about we singing the song. Overproduction, the reason ain't getting along.
standing still, watching the clock. The goods ain't yet here and the line is all locked. See those vacant hands in this tedious day, as critical warnings decay. Downtime is the thing we're bringing is chanting, so let's put some flow here and stop waiting. She's got fine ideas, but no one asked. He's got great skills, but wears a mask. We've got shining gold inside our brains, but it's sealed with locks and chains. Downtime is the scene about retelling this theme, in the flourish the talents of leaders and teams. Moving these goods from here to there, across all these floors or through open air. Every round on this truck value doesn't add. This merciless cause makes all of us sad. Downtime is the thing about me singing this verse. Transport is like work, but makes ills worse. Containers are piled from wall to wall. Sure, we don't need that much stuff at all. Sat so long on the shelf, now has lost its worth. Finding no use, now has passed its birth. Downtime is what we're sharing the singing. Inventory brings your firm to a break-in. I bend, I twist, I reach too far, just to grab that tool or to find that part. If we just placed things where they belonged, we would work with ease while singing this song. Downtime is the thought about we singing these notes, reduce moving before all the value erodes. Did it 3 times, though once would be fine. We've designed too many steps in this line. We are all doing more than this process needs. Built in excessive complexity. Downtime are the ways we buzzing the singing. Cut your extra process through lane faking.